Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bárbara e hoje eu vim falar sobre um assunto meio aleatório talvez, que é sobre aprender línguas e livros, particularmente Harry Potter. Eu queria começar contando a história de como eu comecei a aprender inglês de verdade. Durante a minha infância e até fazer uns 15 anos, 16, eu não estudei inglês fora da escola. Costumavam ser as aulas mais bagunçadas no meu colégio, pelo menos. Apesar de eu gostar e tal, assim, eu não levava muito a sério, eu fazia só os exercícios e estudava para as provas, né? Mas, apesar disso, eu sempre tive uma certa facilidade com língua, então eu conseguia me virar, assim, na maior parte das coisas. E a minha irmã também, ela falava inglês, ela dá aula desde pequena assim, desde 16 anos ela dá aula de inglês, sempre convivi também com isso, mas eu não sabia, de verdade, assim, eu não sabia mesmo. Até que começou a febre Harry Potter, né? Eu comecei devagar. Primeiro eu vi o livro na Bienal do Livro, eu lembro quando ele saiu, fiquei curiosa, porque eles tinham montado um caldeirão pra expor os livros, e eu fiquei, nossa, que bonito. Daí depois eu comprei o livro. O segundo livro eu vi surpresa na livraria que tinha na minha escola e comprei. Aí a partir do terceiro eu já tava toda doida. E quando saiu o quinto livro em inglês, eu tava louca de curiosidade, porque eu não sei se vocês se lembram, mas entre o quarto e o quinto livro teve um intervalo muito grande de tempo. E aí eu tava muito ansiosa. Então eu resolvi que eu ia ler o livro em inglês. A minha amiga tinha comprado. Assim que ela terminou, eu falei, me empresta, que eu vou ler isso aí. Mesmo não sabendo quase nada de inglês, assim, não tendo muita experiência, resolvi que eu ia ler aquele negócio porque eu queria saber o que acontecia. Então eu fui lendo, assim, aquele calhamaço ali, porque era um livro muito grande. E, assim, algumas coisas eu entendia muito bem, outras eu não fazia ideia do que acontecia, por pelo menos alguns parágrafos seguidos, mas eu ia lendo, eu tava nem aí. E eu nunca tive saco de parar muito pra olhar no dicionário, nem com livro em português. Quando eu não sei a palavra, eu simplesmente sigo em frente, sabe? Eu tento entender o contexto. E naquela ocasião em particular também eu tava com muita pressa, então eu tava só tipo assim, vou ler isso aí, né? Eu li esse livro inteiro. Claro, quando saiu em português eu reli e entendi muitas coisas que eu não tinha entendido, né, quando eu li em inglês. Mas essa primeira leitura me serviu pra meio que, sei lá, sabe, foi tipo um curso intensivo de inglês, porque eu acabei pegando muita coisa com essa leitura. Um dos pontos positivos que me ajudaram foi que eu já estava familiarizado com aquele universo do Harry Potter, nomes, o estilo de narrar da autora, como ela costumava introduzir alguns capítulos. Essa familiaridade com o universo serviu como ponto de referência quando eu não sabia muito bem onde eu estava. Então eu consegui ler o livro, mesmo que, obviamente, não foi uma leitura perfeita, longe disso, né? Tipo, foi uma coisa assim, que eu fui me forçando mesmo, porque eu queria muito ler. Obviamente, como eu disse antes, eu tinha um conhecimento básico em inglês, não li do nada. Eu tô contando tudo isso pra dizer o quê? Que depois dessa leitura em inglês pra mim foi uma coisa muito mais fácil e interessante, e eu fui estudando e me acostumando a ler cada vez mais. Pouco depois de ter lido esse livro, eu comecei a fazer um curso de inglês. Eu fiz acho que 2 anos, daí eu prestei o FCE, que é um certificado, e aí eu parei mais de estudar inglês em aula, mas eu continuei sempre vendo vídeo em inglês, filme, escutando música. Pra mim tem a fase antes, pré-Harry Potter, o quinto livro, e pós, né? E eu fui resolvendo estender esse raciocínio para qualquer idioma que eu queira aprender. Que é o seguinte, eu quero aprender uma língua, eu vou ler o Harry Potter nessa língua. É claro que não é assim imediato, você estuda antes um pouco, faz pelo menos alguns meses de aula, ou sei lá, dependendo da dificuldade que você tem com a língua, e porque tem línguas que são mais fáceis também pra gente aprender do que outras, né? Então, por exemplo, o francês, o meu método de aprendizagem no começo foi ler Harry Potter. Eu já sei os livros de cor, eu gosto muito dos livros, eles são uma zona de conforto pra mim. Então, ler eles em francês foi a maneira que eu achei de estudar, porque pra mim ler livro na língua que eu tô estudando é essencial. Não tem pra mim jeito melhor de você se apropriar de certos usos da língua, gramática, fixar algumas coisas de ortografia que pra gente soam antinaturais. É lendo. Você vai lendo, você acaba assimilando tudo aquilo. E Harry Potter, mais ainda, é mais fácil, porque como eu falei, você tem toda uma referência de personagens, de história, principalmente quando você já leu os livros, que é o meu caso. Eu já li muitas vezes. Em francês, o que eu fiz? Eu baixei os livros todos em francês. Não paguei, gente, sinto muito, fiz pirataria. Mas eu baixei os livros
E não só os livros, como eu consegui baixar os 4 primeiros audiolivros. Então eu punha no Kindle o meu livro que eu tinha baixado e ouvindo o audiolivro. Então serviu também para eu aprender a pronúncia de várias palavras e também de ritmo, né? Entonação nas perguntas, nos gritos, enfim. E em francês eu fiz isso de uma maneira muito... Assim, eu li primeiro, acho que o primeiro livro que eu li foi o segundo, o Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu li ele inteiro ouvindo o audiolivro. Aí depois eu fiz isso com o primeiro. Eu não sei porque eu fiz essa alternação. E depois eu fiz isso com o terceiro. Eu li e ouvi o audiolivro dos 3. Era uma delícia pra mim. E como eu falei, eu gosto muito da língua. É uma coisa que eu sinto prazer em fazer. Então não sei como é pra alguém que não gosta. Mas eu sei que eu consegui melhorar muito a minha escuta, porque uma das minhas maiores dificuldades em idiomas é ouvir. Então, ouvir o Harry Potter lendo e ouvindo francês pra mim foi ótimo, porque eu pude assimilar muitas coisas, porque francês você não ouve no dia a dia, que nem inglês, né? Inglês tá aí em todo lugar, mas francês não é tão presente na nossa vida. Eu até teria mais livros pra mostrar, mas eu só peguei esse aqui, que é o único livro em francês que eu tenho do Harry Potter, em cópia física. Eu tenho ele por acaso, porque eu achei por R$5 numa livraria, e eu resolvi comprar. Mas esse aqui eu não li, nem ouvi. Mas, enfim, eu só tenho esse pra mostrar, o resto tá tudo no meu Kindle, e os meus livros em inglês do Harry Potter estão meio enfiados. Eu não tenho todos, só alguns e em edições diferentes. Eu queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo o método Harry Potter. Eu fiz isso com espanhol também, eu li o 4º livro do Harry Potter em espanhol, inteiro no Word, no computador, não tinha Kindle ainda. Também me serviu bastante para dar uma estudada boa em espanhol. Mas enfim, é só mais um exemplo de como eu gosto de fazer isso e eu queria compartilhar, ver se mais alguém faz isso e sugerir essa ideia. Na verdade eu não faço isso só com Harry Potter. Por exemplo, o Diário da Princesa, que é uma série de livros bem light, digamos, da Meg Cabot, mas que eu adorava quando eu era mais pré-adolescente, assim. E eu sempre reli várias vezes quando eu tava, como eu digo, né, zona de conforto. Quando você quer ler uma coisa que você sabe que você gosta, que você sabe que vai te fazer sentir bem ou rir. Também eu li em inglês pra treinar, depois eu li em francês também pra treinar o primeiro livro do Diário da Princesa. Livros mais clássicos, tipo infantis, eu também gosto muito de pegar esses que são mais conhecidos, tem traduções e ler as versões. Enfim, é um método meu e comigo funciona muito bem. Então eu queria sugerir para quem talvez não tenha tido essa ideia. Tem algum livro que você gosta muito, com o qual você está muito confortável e você está estudando uma língua, às vezes é uma boa ideia você ler esse livro naquela língua, mesmo que seja uma tradução. Por exemplo, o Harry Potter obviamente não foi escrito em francês, mas pra mim ajudou muito ler essa tradução. E é um ponto de diferença, você não fica tão perdido quanto num livro que você não conhece e tem que fazer um esforço maior e tal, e às vezes acaba sendo um pouco desestimulante pra quem de repente desanima fácil, sabe? Então tá aí uma ideia e eu quero saber se vocês fazem isso e se vocês fazem para estudar a língua. Claro, eu tô falando aqui de livros, tem mil outras coisas que dá pra fazer, tô falando de livros. Então é isso, gente, obrigada e digam o que vocês acham. Tchau. E naquela